Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Renata e o meu apelido na capoeira é Chica. Eu moro aqui em Jaconé, vou completar 16 anos agora em 2024 morando. Tenho 42 anos de idade e frequento Jaconé desde os meus 2 anos. Agora eu vou te contar como é que surgiu o Espaço Cultural Capoeira. Eu casei em 2008, dezembro de 2008, e vim morar definitivamente em Jaconé, com os meus 26 anos de idade. Vim morar. E aí, não tinha muita coisa para fazer aqui na cidade. Eu estava desempregada, tinha acabado de casar, então saí dos meus antigos empregos lá no Rio. Eu trabalhava com ginástica artística e trampolim acrobático na Tatiane Figueiredo. Saí dos empregos e vim tentar a vida aqui. Chegando aqui, me deparei com nada, né? Porque eu vim do Rio, Jaconé não tinha muita coisa para se fazer. Então, os meus primeiros 6 meses de casada, eu não tinha muita coisa para fazer. Foi aí que a minha mãe falou: minha filha, por que você não vai fazer alguma atividade física? Conhecer as pessoas. Eu também não conhecia ninguém, né? Então eu comecei a procurar alguma coisa, né, para fazer. Então eu fui no que eu sempre gostei de fazer, que é capoeira. E na época meu pai chegou com um jornalzinho da cidade. E nesse jornalzinho tava lá, me chamou a atenção, que tava lá no jornal campeão fight de capoeira, que era na época, professor Juba. Falei, aí, vou procurar esse rapaz que eu vou fazer aula com ele. Aí eu fui até Bacaxá, me matriculei e comecei a fazer aula com Juba em 2009. Conheci Juba em 2009, no ano seguinte. E aí, fazendo aula com ele lá em cima do antigo mercado Só Ofertas, na academia que ele tinha, né, arte física, chegou um projeto chamado Suderge Informa. E aí ele estava precisando de pessoas formadas em educação física que pudessem dar aulas de capoeira nos núcleos que ele tinha espalhados pela cidade. E tinha um núcleo que era em Jaconé. Então ele foi e me convidou para fazer parte desse projeto. Eu aceitei, mesmo não tendo muita experiência em dar aula de capoeira. Eu já era formada em educação física. E aí aqui o espaço que tinha era atrás do bar do Vander, aqui na rua principal de Jaconé. Então eu comecei a dar aula ali. Fiquei, sei lá, uns 6 a 7 meses ou menos dando aula ali. E aí um belo dia eu fui dar aula e o espaço estava completamente sujo, porque havia tido evento e ninguém limpou, e eu fui para dar aula. Eu fiquei muito chateada, né, porque eu fui para dar aula e não tinha como dar aula, cheio de caco de vidro, enfim, era atrás de um bar. Então eu botei um bilhete no portão dizendo que não haveria aula porque o espaço estava sem condições nenhuma da gente ter aula. Capoeira a gente faz descalço, né? Poucas crianças usam tênis, alguma coisa do tipo. E aí ele não gostou do bilhete que eu botei no portão do local e foi falar com o Juba, que não queria mais eu lá. Aí ele meio que me expulsou do local. Há livramentos que vêm para o bem. Então, eu tinha um projeto, eu estava com alunos, mas eu não tinha onde dar aula. E aí foi quando meus pais falaram: você pode dar aula aqui, nesse terreno, que era do lado da casa dos meus pais, era só areia. Não tinha nada coberto, era só areia. E aí os alunos que eu tinha toparam, então a gente foi para essa parte de areia. Só que aí não estava dando muito certo na areia. Então aí a gente foi para a varanda da casa dos meus pais, que era do lado.
Também não deu muito certo. Aí a gente foi pro terraço da casa dos meus pais. Também não deu muito certo. Eu digo quando também não deu muito certo é porque criança pra caramba, projeto de graça, né? Imagina eu lotar a varanda da minha mãe, dos meus pais, com um monte de criança correndo, gritando. Enfim, aí fui pro terraço, pulando, não sei o quê. A gente voltou pro terreno de areia, mas aí teve uma mobilização dos meus pais, vamos acimentar aqui, para ela dar aula nesse acimentado. Então, a gente subiu um acimentado. Só que não tinha cobertura. Então foi se criando uma comitiva assim na família, e aí cada um foi ajudando, meus sogros ajudaram com telhado, meus pais foram dando jeito, até chegar ao que é hoje, foram muitas ajudas, e o espaço surgiu disso, de uma necessidade de ter um local para a gente fazer capoeira, única e exclusivamente capoeira. Porque as pessoas aqui gostavam demais de capoeira e não tinha. Todo mundo que vinha, eu fui a primeira professora mulher a dar aula de capoeira aqui na cidade. Tinha um menino que dava aula, mas aí precisou voltar para a terra dele, não sei. E as crianças da época, os adolescentes, ficaram meio que largados. Cada um vinha, dava uma aula, aí ficava 1, 2 meses de projeto e ia embora. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eles falaram, vai ser mais uma que vai dar aula pra gente, daqui a pouco vai sair. Só que isso foi continuando, né? O projeto foi continuando. O projeto Suderge, se eu não me engano, durou uns 4 anos. E aí o projeto acabou. Começou em 2009, foi 2010, 2011, 2011 para 2012 acabou o projeto. E aí a gente continuou, eu não cobrava, continuei sem cobrar, e até hoje, né? A gente pede uma ajuda para manter, né, o local, para pagar IPTU, água, luz, internet, mas não é uma coisa obrigatória. Quem pode contribuir, os pais que podem contribuir, a gente pede, mas a gente parte do princípio de que eu fui ajudada, né? O mestre, meu primeiro mestre, eu não tinha condições de pagar aula de capoeira e ele me deixou fazer de graça, mestre Chico, lá do Rio. Sou muito grata e a gente pega essa base, né? Eu vim de projeto social. Eu fiz minha faculdade por causa da capoeira, minha monografia foi até sobre capoeira, então eu sempre gostei muito. Mas eu não sabia dar aula até conhecer o mestre Juba, que na época não era mestre. E eu aprendi com ele, 4 anos que eu fiquei com ele como aluna, eu aprendi a dar aula, a buscar apoio, tudo de eventos de capoeira, e foi isso, assim que surgiu o nosso espaço. E atualmente eu sou aluna do Mestre Boneco e o nosso espaço está lá há 15 anos, graças a Deus. Agora, em outubro de 2024, a gente completa 15 anos do espaço, com muita resistência, persistência. Chegamos aos 15 anos, aprovados na Lei Rouanet. Se antes a gente não tinha incentivo e era tudo muito difícil, eu tenho muita confiança de que agora um projeto com incentivo da cultura, do governo federal, a gente consiga melhorar, porque hoje a gente tem um espaço, todo mundo conhece, muitas pessoas já passaram por ali. Meus alunos que na época eram crianças já são homens, já são pais de família. Uns saíram daqui de Jaconé, estão morando em outras cidades. Outros estão aqui, os filhos fazem aula comigo. As crianças que se tornaram mulheres e homens estão aí encaminhados. Na verdade, eu me vejo com uma ferramenta muito poderosa nas mãos, que é a capoeira, transformando vidas. Porque se a nossa vida é passar, a gente vai passar daqui,
passar deixando algo de bom na vida das pessoas. Então, hoje eu sou muito grata pelos meus pais, pelos meus sogros, pelos meus mestres, que me deram essa base, essa educação, para que eu possa ser uma referência na vida de todos que passam por mim. É isso. E do ano passado para cá, o nosso espaço cultural ganhou uma nova identidade, né? A nossa aluna que se formou em design, Maria Tereza, ela abriu a empresa dela, The Studio, fez a nossa logo, fez a minha logo pessoal Chica, tá fazendo o nosso site. Agora a gente tem um site chamado www.espaço, sem o cedilha, né, com C, espacocultural.capoeira.com.br. E assim, 2024 já está sendo muito bom, ainda não terminou, e 2025 com certeza será ainda melhor. E é isso. Beijo, abraço a todos. Fica com Deus.